Pessoal, vamos ver aqui juntos algumas falas do ministro Luiz Fux, que fez um voto, está fazendo, terminando de fazer aí um voto completamente divergente do voto do Alexandre de Moraes e do voto do Flávio Dino, né, que votou ontem. Então, o Luiz Fux esperava-se, né, que ele desse um voto diferente deles, mas ninguém imaginava que iria ser tão contundente assim o voto do Luiz Fux. Ele decretou nulidade do processo, primeiro porque o STF não teria a prerrogativa para julgar este caso, já que as pessoas envolvidas não têm foro privilegiado. Somente pessoas com foro privilegiados deveriam ser julgadas pelo STF. Então, como no caso, o presidente da República já tinha saído do mandato, né? Ele não teria mais o foro privilegiado e, portanto, deveria ser julgado em primeira instância. E as outras pessoas envolvidas é o mesmo caso. Ninguém tinha foro privilegiado porque não eram pessoas que tinham cargo público. Então, o correto seria ser julgado na primeira instância, como foi julgado o presidente Lula, quando foi julgado, na primeira instância, segunda instância e na terceira instância, né? E foi condenado nas três, o presidente Lula. Você vê que o presidente Lula ele teve muito mais chance de recorrer do que está tendo o presidente Jair Bolsonaro. E, em segundo caso, ele falou que se fosse para ser julgado, né, digamos que então vamos aceitar que seja julgado pelo STF. Então não deveria nunca ser julgado na primeira turma do STF, e sim no plenário inteiro, ou seja, pelos 11 ministros, e não apenas por 5 ministros da primeira turma. Eles levaram para a primeira turma porque eles sabiam que ali eles tinham maioria absoluta, né, de 4-1, e então eles já fizeram isso de propósito para não correr nenhum risco, né? Tudo nesse processo foi pensado pelo Alexandre de Moraes e pelos seus parceiros ali para conseguir a condenação do presidente Jair Bolsonaro. E a terceira nulidade que ele acusou também é que não houve possibilidade de defesa completa, porque a quantidade de informações que foi mandada para os advogados de defesa na última hora, né, com pouquíssimos dias para eles conseguirem analisar aqueles dados, né, uma quantidade absurda de dados, né, parece que chega aí a não sei quantos bilhões de páginas, aquilo, a quantidade de dados de computador ali, quando traduzido em páginas de papel, seria um equivalente a alguns bilhões de folhas de papel para que fossem lidos e analisados. Então não houve tempo hábil para que as defesas pudessem analisar as provas. Então isso também é uma nulidade, né? Então ele decretou ali três nulidades no processo. Então esse processo não deveria estar nem existindo, segundo o Luiz Fux. Nós vamos ver aqui juntos, pessoal, a fala dele. Vamos lá, eu já vou começar aqui, ó. Vamos lá. Questão de ordem na ação penal 937. Conclua, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Anula o processo por incompetência absoluta, ou seja, não vale nada desse processo, nada que aconteceu nesse processo fica valendo, fica tudo cancelado segundo o voto do Fux, só que o voto dele vai ser um voto vencido, né? A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui, senhor presidente, basicamente, eu repito os fundamentos anteriores, acrescentando que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal, porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau.
mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Tá aí, então ele já demonstrou aí duas nulidades no processo, né? E aí tem a terceira também que ele declarou depois, né? Que foi justamente essa questão das provas, né? A quantidade absurda de provas ali, de dados para serem analisados pela defesa e que não houve tempo hábil para que a defesa pudesse analisar tudo isso. Então foi feito justamente, é uma malandragem que o Alexandre de Moraes fez. Ele deixou para a última hora para passar todos os dados para os advogados para que eles não tivessem nem possibilidade de direito de analisar, né, e tentar achar alguma brecha ali que pudesse anular a condenação. Então já foi de caso pensado. Agora vamos continuar aqui. As autoridades aqui são titulares do direito legítimo a posse de arma. Não se usa, mas temos o porte. Mas no crime tem de usar. No crime tem de usar. No crime tem de usar arma. Então, se você está dizendo que houve um crime com atentado à democracia, com uso da violência e uso de armas e de violência, cadê as armas? Não foram usadas. Vamos ver a explicação dele. Tem de usar porque, nos termos da legislação vigente, não tem qualquer repercussão penal, revelando-se manifestamente inaplicável o dispor do parágrafo 2º sem apenas portar armas de fogo. Se assim fosse... O que ele quer dizer é que, mesmo que tivesse alguém portando arma de fogo, se a arma não foi usada, existem pessoas que têm porte de arma e podem usar a arma, né? Elas podem andar com a arma, né? E não vão ser presas por conta disso. Mas se elas não usaram, não há crime, e não pode ser, então, condenado por por uso de arma, e uso de força e uso de armas. Então essa condenação ela é inválida. Nem preciso concluir. Nós temos porte de arma de fogo. É nesse sentido que eu quis dizer. É preciso que a denúncia narre e comprove efetivo emprego da arma de fogo por algum membro do grupo durante as atividades da organização criminosa. Utilize a arma de fogo. Em nenhum momento foi utilizada a arma de fogo, né? Em nenhum momento. Lá nos atos de 8 de janeiro não foi usado, em nenhum momento, nenhuma pessoa dessas que estão sendo acusadas, mesmo aí os generais, os coronéis aí que foram presos, o Bolsonaro, ninguém usou arma de fogo para nada, né? Os manifestantes também, ninguém usou arma de fogo. Pode ter tido quebra-quebra, baderna e até confronto com policiais ali, mas não foi armado, não houve armas, né? Então, essa acusação de tentativa de abolição do Estado de Direito, a mão armada, com uso de violência, também não procede. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever de imparcialidade. A despeito dessa limitação, o juiz exerce dois papéis essenciais na jurisdição criminal. Primeiro, funciona como um controlador da regularidade da ação penal, contribuindo para que ela se desenrole nos limites dos direitos e garantias constitucionais e legais. Segundo, é o juiz quem tem a palavra final sobre a justa correspondência entre fatos e provas. Ele é quem firma o juízo definitivo de certeza, distinguindo entre as hipóteses acusatórias e aquelas que se encontram amparadas por evidências concretas. Por isso mesmo, a independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério, afastada do clamor social e político dos processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura: ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Aqui nesse caso aí, ele está falando que os juízes eles têm que ser imparciais, não pode ter envolvimento político nem emocional na questão. Um juiz, para julgar alguém, ele não pode estar envolvido naquela causa. No caso aí, é sabido que o Alexandre de Moraes, ele próprio se diz vítima
desses atentados, porque, segundo ele, estariam tentando matá-lo, né? Existiria um plano para matá-lo. Ora, no caso, se ele é vítima, como é que ele pode ser juiz? Não tem cabimento. O Flávio Dino já se declarou completamente oposto ao Jair Bolsonaro. Chamou ele disse que ele tinha parte com o diabo, coisa assim. O Zanin, a mesma coisa, ele era advogado do maior inimigo do Jair Bolsonaro, que é o Lula. Ou seja, né, praticamente todos os ministros aí dessa primeira turma, com exceção do Fux, eles não teriam isenção para julgar esse caso, porque eles teriam um envolvimento tanto emocional como político até com esse caso, né? Porque como eles todos atuaram de forma política, aí o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes já atuou de forma política, o Zanin também foi defensor do político, né? No caso do Lula, era advogado do Lula. Então, quer dizer, não há isenção nesse caso para se julgar essa pessoa, né? Porque justamente são inimigos políticos. Como é que você vai julgar com isenção um inimigo seu? É absurdo, né? A segunda conclusão parcial diz respeito à intensidade da conduta praticada relativamente aos elementos caracterizadores do Estado democrático de direito. É que o tipo do artigo 359-L do Código Penal emprega o verbo abolir, que denota uma ação capaz de suprimir ou eliminar. Por isso mesmo, não é suficiente para a abolição do Estado Democrático de Direito o atingimento de apenas um ou algum dos seus componentes, nem a prática de condutas que meramente os enfraqueçam, mitiguem ou relativizem, sem, contudo, eliminá-los. Malgrado a referida disposição legal criminalize também a conduta de restringir o exercício dos poderes constitucionais, a restrição deve ser de tal sorte que conduza inequivocamente à abolição do próprio Estado Democrático de Direito. A norma penal pune, na realidade, a conduta deliberadamente dirigida a conduzir a nação ao estágio de um regime autoritário híbrido ou puro, com efetiva capacidade de atingir esse objetivo em todos os seus aspectos necessários. Então ele está dizendo que não houve aí, né, esse atentado ao Estado Democrático de Direito. Não se confirmou isso, né? Porque as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro não estavam lá só fazendo baderna, não tinha nenhuma liderança, não tinha armas, não tinha exército na parada, não tinha nada que comprovasse realmente que eles estavam tentando dar um golpe de Estado, né? Então é um argumento que não cola, né? Não para em pé esse discurso de golpe de Estado, né? E outra coisa que não para em pé é que o Bolsonaro não tem nenhuma ligação com o 8 de janeiro. Inclusive, ele estava lá nos Estados Unidos. Ele não houve nenhuma manifestação do Bolsonaro incentivando que as pessoas fossem lá fazer baderna e fazer quebra-quebra. Não houve nada disso. Ele, em nenhum momento ele fez isso, ele incentivou, nem falou nada nesse sentido. Então é uma furada, né? Agora vamos ver aqui a Globo, né? Eu peguei aqui o comentário do Joel Pinheiro, que é um dos poucos que tem um pouco de lucidez lá na Globo News, né? E ele fazendo comentário aí sobre essa divergência que o Luiz Fux abriu com relação aos outros ministros, né? Porque foi completamente inesperado. Vamos ver. Surpreendente o grau da divergência que o Fux abre nesse voto dele, né? Muito diferente da mera diferença que o Dino tinha colocado ali com o voto do Moraes, no Fux não, entendimentos realmente diversos. Alguns reafirmando questões preliminares que até a gente já tinha uma ideia, mas entrando inclusive na discussão sobre os crimes, né? Entrando inclusive nessa discussão especificamente de houve ou não houve o crime de organização criminosa ali na conduta de todos os réus, né? Lembrando que no voto do Moraes, o crime de organização criminosa, ele cumpriu um papel, além do crime enquanto tal, ele cumpriu um papel central para ligar todos os fatos ali, né? Como é que todos os réus estão ligados a tudo, inclusive aos crimes patrimoniais do 8 de janeiro? Organização criminosa. Eram todos partes de um mesmo plano, de um mesmo projeto que se deu numa longa execução em diversas fases e em diversas frentes, mas todos mancomunados, todos juntos e planejados de agir em conjunto para esse mesmo fim.
O Fux também destruiu esse argumento, provando que para haver uma organização criminosa precisa haver atos contínuos daquele agrupamento se manifestando juntos para se reunindo, né, para cometer crimes, não um único esporádico crime, mas vários crimes continuados. Isso seria uma formação de quadrilha, aí, no caso que eles estão sendo acusados. E o Fux, olhando aqueles mesmos fatos, isso que é interessante, hein? Olhando os mesmos fatos, inclusive aceitando todo o conteúdo da delação do Mauro Cid, olhando os mesmos fatos, traz uma outra interpretação dos crimes que podem ou não podem ter sido cometidos ali. É uma discussão para os juristas, é uma discussão para os especialistas. Afinal de contas, qual das duas visões está melhor embasada no nosso direito? Houve ou não houve organização criminosa dos réus? Eu falei que formação de quadrilha, mas na verdade é organização criminosa, uma organização criminosa. Não houve. Segundo o Luiz Fux, não houve. Com base em todos aqueles elementos que constam ali nas provas. E é uma discussão importantíssima, tanto jurídica quanto, e é inegável, e é inseparável esse ponto, do debate público também. Afinal de contas, a partir do momento que o Supremo passou a ser transmitido, e todos nós assistimos, é uma discussão criminal que chega na sociedade também e que suscita as paixões políticas de ambos os lados, né? A gente já vê pessoas torcendo por um ministro, torcendo por outro. O debate não deveria se centrar nisso, ou acusando o caráter e as intenções dos ministros. Não deveria ser isso. O Brasil já pagou um alto preço por ter, seja endeusado, seja vilanizado e demonizado juízes no passado. Não deveríamos cometer o mesmo erro. Mas aí sim, entender como, olhando para os mesmos fatos, é possível você ter interpretações muito divergentes sobre que crimes se enquadram ou não se enquadram ali. E essa é uma discussão que tem que ser feita com base nessa análise dos fatos, com base no entendimento do direito e, só para finalizar, não tem a menor dúvida, né? Apesar dessa divergência até surpreendente do Fux, muito provavelmente esses réus serão condenados aí sim por todos os crimes ali. A expectativa é que outros ministros vão na mesma direção. Mas o voto dele tanto fortalece argumentos agora na discussão da anistia, quanto fornece elementos para no futuro, numa possível virada de maré política, diversas dessas decisões sejam revertidas. Por exemplo, a questão do fórum em que se deu esse julgamento no Supremo. Uma história que a gente também já viu no passado recente do Brasil. Exatamente, o Joel Pinheiro aí falou certinho, né? Porque realmente o Luiz Fux esse voto, para ele dar esse voto, não vai adiantar nada no sentido do julgamento. O Bolsonaro vai ser julgado, porque amanhã a Carmen Lúcia vai votar e ela vai confirmar o entendimento do Alexandre de Moraes. Ela vai votar junto com o relator, que é o Alexandre de Moraes. E depois vai votar o Zanin, que também vai votar junto com o relator. Ele vai votar junto com o Alexandre de Moraes. Então já é certo que vai ser 4-1. Não há dúvida, não há dúvida. É impossível que eles vão mudar a sua forma de pensar, a não ser que eles estejam morrendo de medo da magnetisque do Trump, né? Que vem uma magnetisque logo após aí o julgamento, o que é muito possível, né? O Paulo Figueiredo andou gravando aí em suas redes sociais de que após o julgamento aí do Bolsonaro deve rolar chumbo grosso aí da magnetisque, né, para cima dos ministros que forem a favor da condenação do Jair Bolsonaro. Então, pessoal, o que serve esse voto do Luiz Fux? Ele serve justamente para o que o Joel Pinheiro falou aí, para embasar melhor o pedido de anistia por parte do Congresso e também, futuramente, caso seja eleito um presidente de direita, né, embasar aí uma mudança no entendimento com relação a esse crime. Da mesma forma como houve em outros momentos aí o cancelamento das ações contra o presidente Lula por parte de alguns ministros petistas, pode ser que na medida em que entre outros ministros no STF, ou mesmo os que já estão lá e que foram colocados pelo Bolsonaro, que resolvam simplesmente numa canetada, como fez aí há uns tempos atrás o Luiz Fux, não, aquele colocado pela Dilma, não me lembro mais o nome dele, me esqueci o nome, mas ele deu uma canetada e ele cancelou o processo do Lula, né? Por conta do CEP, dizendo que deveria ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba, e por conta disso simplesmente cancelou numa canetada única, né? Depois os juízes aprovaram esse cancelamento, mas pode haver essa mudança, né? Então, na medida em que o STF for mudando ali, porque cada ano vai sair um, entra outro, né? Vai mudando, porque eles vão atingindo a idade necessária, vão se aposentando e vão saindo. Provavelmente no ano que vem aí já deve sair mais um, então toda hora está saindo. O Barroso mesmo já disse que vai abandonar o STF, vai pedir para sair. Acho que parece que ele está cansado, dizendo que já não está mais a fim de continuar como ministro do STF e tal, né? Foi isso, esse papo começou e depois
da magnitude, que acho que ele ficou meio com receio, né? E aí ele foi um dos que mais foi atingidos, porque os seus filhos, a sua filha e o seu filho tinham escritórios de advocacia lá nos Estados Unidos, né? E parece que o filho trabalhava para um banco, trabalhava lá nos Estados Unidos também para um banco, eu não sei direito, mas na verdade eles tinham. Eles trabalhavam nos Estados Unidos e tiveram que voltar para o Brasil. Então, é isso, né? Pode haver mudanças. É muito importante esse voto. Esse voto vai dar, como diz o Lula aí, né? Tudo na base da narrativa. Então, a direita vai ter narrativa para brigar, né, e contestar, tanto no Congresso como no Supremo, a nulidade aí, né, desse processo. Mas é isso, pessoal. Esperamos que as coisas no país melhorem, né? Porque realmente nós estamos passando uma fase bastante complicada aqui no nosso país, né? Desde a eleição do Lula, desde que soltaram, né, o Lula da cadeia, a coisa vem estando bem complicada, né? Tudo mudou, o país deu uma reviravolta, né? Eles estão querendo apagar o passado, né? Cancelaram todos os processos aí da Lava Jato, descondenaram todo mundo, né? E só falta devolver o dinheiro de volta que os caras roubaram, né? Roubaram pra caramba, tinham devolvido para o Estado o dinheiro e agora só falta o Estado devolver o dinheiro que eles roubaram, né? É um absurdo que vem acontecendo no Brasil aí de alguns anos para cá, né? Acho que de 2019, né? Foi quando começou aí, quando liberaram o Lula, né? Tudo começou quando tiraram o Lula da cadeia. Então, de lá para cá, a coisa se complicou bastante, né? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom.